meus queridos, todos bem? Eu espero que sim. Sou Leide Evangelista, professora de Língua Portuguesa e de Literatura pela Rede Municipal de Uberlândia. E seguindo os protocolos de biossegurança, eu vou fazer agora a higienização das minhas mãos. Vou passar o álcool, retirar a minha máscara, colocá-la no lugar seguro, passar o álcool novamente e vamos à nossa aula, que tem como tema a resistência. O tema de hoje é pequeno, apenas uma palavra, mas que tem muita força. De acordo com os dicionários, resistência é não aceitar, não sucumbir, contestar ou subsistir, aguentar sem modificações ou agravos, perante as atitudes que atacam, persistir, durar ou sustentar. Ato de aguentar, de suportar uma circunstância difícil ou intensa, mas, sobretudo, sobreviver, permanecer ou conservar-se, batalhar, guerrear ou proteger-se. Ato ou efeito de resistir. Resistir para que cada um de nós seja respeitado em suas diferenças e em toda a sua individualidade. E antes de passarmos ao conteúdo de hoje, nós vamos relembrar um pouco do que vimos na aula passada. Nós falamos sobre as lendas indígenas, vimos a lenda do Irapuru, falamos também sobre o direito garantido aos povos indígenas, tudo isso dentro do tema cultura popular. E o primeiro gênero textual que nós vamos trabalhar hoje é a reportagem. Quais são as suas características? Vejamos. A reportagem é um gênero textual não literário. É um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, como jornais, revista, internet, televisão, rádio. Tem o objetivo principal de informar, mas também possui uma função muito importante como formadora de opinião. Então, aqui a informação ela não é apenas passada, mas a opinião da pessoa que escreve, do repórter, né, também é levada em consideração. São textos geralmente longos, opinativos e assinados pelos repórteres, justamente porque aparece ali muito claramente também a opinião desse repórter. É um texto que precisa de um tempo para ser elaborado pelo repórter. Por quê? Porque nele se desenvolve um debate sobre um tema, um debate grande, em geral, de um modo bastante abrangente. E aí eu trouxe para vocês um esquema que mostra a estrutura de uma reportagem. Vamos lá. A primeira parte da reportagem é o título. Ele é destacado do corpo do texto, é a síntese, né, o resumo da reportagem. Sua função é chamar a atenção do leitor para aquela reportagem. Logo em seguida vem o subtítulo. Ele é situado logo abaixo ali do título e procura apresentar de uma maneira resumida as informações básicas sobre o determinado texto. O lead é o primeiro parágrafo da reportagem e ele faz uma apresentação desse tema, responde a perguntas básicas, traz uma contextualização do assunto. Na reportagem, esse lead ele pode ser desenvolvido ao longo de todo o texto, porque temos informações importantes ao longo de todo ele, né? E é um texto longo. Em seguida, vem o desenvolvimento, que é a parte maior do texto. Essa parte desenvolve o tema e seus aspectos mais relevantes, garantindo a profundidade necessária para a plena compreensão das informações que se deseja passar. E a conclusão, ela tem por objetivo retomar e
confirmar as informações que foram apresentadas ao longo de todo o texto. Além disso, procura fechar o texto com algumas reflexões. E a reportagem que nós vamos ler hoje, ela tem tudo a ver com o tema da nossa aula, que é a resistência. Vamos a essa leitura. Logo aqui no início, como eu tinha dito, aparece o título. Qual é o título? Moda afro-brasileira é uma das armas de resistência contra a discriminação racial. Em seguida, nós temos o subtítulo. Pesquisa mostra como essa moda é capaz de se traduzir em ação política e levar jovens negros à reflexão das questões raciais. Então, nesse subtítulo, a gente tem aí uma síntese do que a gente vai ver no texto, Continuando, nós temos a assinatura do repórter. Então, quem fez essa reportagem foi Antônio Carlos Quinto. Em seguida, nós temos a imagem, a fotografia para ilustrar sobre tudo que está sendo dito, Então, aqui mostra alguns modelos usando as roupas aí da moda afro. O primeiro parágrafo da reportagem diz assim: na Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, uma pesquisa mostra como a moda afro-brasileira vem ganhando espaço e se tornando cada vez mais um símbolo de resistência e de autoafirmação para a população negra contra o racismo e a discriminação. A mão negra está e sempre esteve presente na moda, mas a história da moda brasileira é contada somente a partir do século XIX. E com isso se serviu da cultura europeia. Conta a desenhista industrial Maria do Carmo Paulino dos Santos. Maria do Carmo Paulino dos Santos fez uma pesquisa, pesquisa de mestrado, com o título Moda Afro-Brasileira, Design de Resistência. O vestir como ação política tem, entre outros objetivos, recontar e mostrar o quanto esse vestir é capaz de criar uma consciência que resulte em ações políticas. Novo mercado. O vestir das roupas de origem africana, em geral, é mais volumoso e mistura tecidos planos estampados, como informa Maria do Carmo. A própria indústria têxtil também começou a trabalhar mais com essa mistura de cores e estampas, inclusive nas malhas, observa. Além dos trajes e acessórios, as manifestações também abriram espaço aos empreendedores. Foi quando os afroempreendedores passaram a ofertar produtos de beleza e cosméticos destinados a pessoas negras. E aí eu trouxe para vocês verem uma foto de um dos eventos, que acontece em torno dessa resistência negra. E a legenda da foto diz assim: nos dois eventos, quais são esses eventos? O evento do Orgulho Crespo, que vai falar um pouco também na reportagem, e também sobre o Dia da Mulher Negra. Claro que a gente não tem como ver toda a reportagem, porque realmente ela é muito extensa, muito abrangente, mas fala sobre esses eventos. Maria do Carmo, essa pesquisadora, pôde registrar como as vestimentas ganharam contornos de ação política. Ficou claro que aquela juventude estava ávida para ter um protagonismo negro. Essa foto é de Andrei de Oliveira. Pesquisando sobre a resistência negra, infelizmente a gente encontra muitas notícias ruins, mas nós temos muita coisa boa também. Esse texto é uma prova disso. O negro retomando o lugar que sempre foi seu, que sempre te coube, mas que foi e ainda é muitas vezes retirado desse lugar e colocado à margem da sociedade, por meio de piadas, de às vezes brincadeiras, ou por meio do próprio crime de racismo mesmo, que a gente sabe que ainda existe, apesar de ser algo totalmente absurdo e sem sentido. Vamos refletir agora um pouquinho sobre o texto. Número 1. Nós podemos afirmar que o texto lido é uma reportagem? Justifique. Sim, é um texto que carrega todas as características que nós vimos anteriormente. Ou seja, ele tem o título que eu mostrei para vocês, tem subtítulo, assinatura do repórter,
o lead, que é desenvolvido ao longo de todo o texto. É um texto longo, com uma linguagem formal, mas clara, acessível. Aborda um tema que é bastante relevante para a nossa atualidade também. E que tema é esse? Qual é a temática abordada na reportagem? E aí eu trouxe uma frase lá do início do texto que mostra exatamente qual é essa temática, que é: a moda afro-brasileira vem ganhando espaço e se tornando cada vez mais um símbolo de resistência e de autoafirmação para a população negra. Número 3. Releia o trecho seguinte. A mão negra está e sempre esteve presente na moda. Qual é o sentido da expressão em destaque? Bom, na expressão mão negra aparece uma figura de linguagem. Vocês se lembram de que nós trabalhamos com as figuras de linguagem? Então, qual é a figura que aparece? É a metonímia. O que é mesmo a metonímia? É uma figura que consiste na utilização de uma palavra no lugar de outra, devendo haver uma relação de sentido entre ambas. E aí eu trouxe alguns exemplos para ficar um pouco mais claro. No primeiro exemplo diz assim: depois de me formar, quero ter meu próprio teto. A pessoa que disse essa frase aí, ela quer apenas o teto mesmo, ou esse teto equivale a uma outra coisa? Isso mesmo, equivale a uma outra coisa, que no caso aí é a casa. A pessoa quer ter a sua casa. Segundo exemplo, nós temos aí: eu li Camões no ano passado. Camões é um escritor, né? Um escritor português, que inclusive a gente já trabalhou com alguns poemas dele aqui. Li Camões equivale a dizer o quê? Que foi lido algum livro, alguma obra desse escritor. Já em Natália, a melhor aluna da classe, tem uma ótima cabeça, aí não está falando do membro mesmo, né, necessariamente. Está falando sobre o quê? Sobre a sua inteligência. Então, quer dizer que Natália, ela tem muita inteligência. Em quero um copo d'água, na verdade, não é um copo feito de água, mas é um copo que contém água. Então, quero um copo com água. Mas aí é usada essa figura de linguagem, né? Essa figura de expressão, que é a metonímia. Assim como aparece na nossa expressão aí. A mão negra está e sempre esteve presente na moda. Então, qual é o seu sentido? Mão, nesse caso, equivale à pessoa como um todo. Ou seja, a expressão se refere ao trabalho realizado pelas mãos de pessoas negras. Isso quer dizer que esse trabalho sempre ajudou a compor a moda em geral. Outro elemento importante na reportagem é a presença de entrevistados ou de citações de autoridade naquele assunto. Isso faz com que o texto tenha mais credibilidade, tenha mais aceitação. E isso aparece lá no texto? Sim, aparece no texto, como eu mostrei lá para vocês. A reportagem, ela tem como base a pesquisa que Maria do Carmo Paulino dos Santos, que é essa desenhista industrial, fez, né? E a fala dessa pesquisadora está presente em todo o texto. O segundo gênero textual que nós vamos ver hoje é muito parecido com a reportagem, é a notícia. Quais são as características da notícia? Bom, é também um gênero textual não literário, né? É um texto jornalístico e que está muito presente no nosso dia a dia. É um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento divulgado pelos principais meios de comunicação, como a gente viu lá, internet, rádio, televisão, entre outros. A notícia pode apresentar textos ou trechos descritivos e narrativos ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando se vai contar um acontecimento, é preciso que se fale sobre o tempo em que isso acontece, o espaço, as personagens, as pessoas que estão envolvidas ali naquele acontecimento. A notícia, diferentemente da reportagem, é um texto curto e
objetivo, vai direto ao ponto, esclarecendo o que aconteceu ali. É também de linguagem simples, de fácil compreensão e clara e objetiva. Vamos agora à estrutura da notícia. Uma notícia bem estruturada deve ser constituída por 3 blocos. O título, da mesma maneira como a gente viu lá na reportagem, esse título serve para chamar a atenção do leitor. O lead, esse lead na notícia, ele é desenvolvido especialmente ali na parte inicial do texto, às vezes no primeiro parágrafo mesmo. E nesse primeiro parágrafo, em geral, já responde as questões básicas, que são: o que acontece? Com quem acontece? Onde? Como? Quando? Por que aconteceu isso? Em seguida, vem o corpo do texto para desenvolver um pouco mais do assunto que se está trabalhando. Como eu tinha dito, é fácil de confundir notícia e reportagem. Quais são as suas diferenças básicas? A notícia, ela informa apenas o fato por si só. Já a reportagem vai mais a fundo, fala de uma forma mais abrangente, tem a opinião também do seu repórter. Aqui na notícia, tudo é tratado de uma maneira mais objetiva, mais rápida. Já a reportagem faz investigações, tece comentários, levanta questões a respeito do assunto. A notícia aponta apenas as razões e os efeitos e estrutura o acontecimento, ao passo que a reportagem discute e argumenta de uma forma mais ampla. E aí, eu trouxe uma parte de uma notícia que fala sobre o preconceito racial. Acompanhe a leitura comigo. Um britânico foi condenado a pagar indenizações e cumprir um toque de recolher nos finais de semana após cometer ofensas racistas contra jogadores da seleção da Inglaterra. O crime aconteceu na final da Eurocopa, em 11 de julho, na partida entre Inglaterra e Itália. Identificado como Scott McCluskey, 43 anos, o morador de Runcorn, no noroeste inglês, publicou comentários racistas e insultos contra os 3 jogadores em sua conta de Facebook, segundo o serviço de acusação da coroa. E para a gente finalizar, vamos observar aquelas perguntas que aparecem no lead, se realmente a gente consegue identificá-las aqui. Quem? Sobre quem está falando? Sobre o britânico. Como é que chama esse britânico? Scott McCluskey, 43 anos. Então, está falando sobre ele. Está falando o quê sobre ele? Que é a nossa segunda pergunta. Está falando que ele foi condenado a pagar indenizações e cumprir um toque de recolher nos finais de semana após cometer ofensas racistas contra jogadores da seleção. Onde que aconteceu esse crime? Essas ofensas aconteceu por meio da internet, que a gente tem aqui no final, né? Em sua conta do Facebook, ele fez esses comentários racistas. Quando aconteceu esse crime? Aconteceu na final da Eurocopa, em 11 de julho, na partida entre Inglaterra e Itália. Então, meninos, por hoje é isso. Agora a gente vai fazer uma breve revisão do que vimos até aqui. Hoje nós falamos sobre 2 gêneros textuais, reportagem e notícia, e vimos as principais diferenças entre esses 2 gêneros. Tudo isso dentro do nosso tema, que é a resistência. Nossa aula está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia. Continue se cuidando, usando sua máscara, seu álcool em gel, evite as grandes aglomerações, continue fazendo as atividades dos seus professores e a gente se encontra por aqui. Até a aula que vem.